tratando de questões pertinentes para a clínica, para ajudar você, criatura das trevas, que sofre aí na clínica, seja recém-formado, seja mais experiente, seja estudante de psicologia, de psicanálise. A ideia aqui é fazer essa sequência, esse lote aí de lives, para trazer essa ajuda para vocês, porque também me ajuda. Eu encontro coisas aqui que eu acho interessante e divido com. Para começar essa série aqui, não tem sentido estar gravando, porque eu estou do lado do Moodle. Vamos lá mais uma vez. Para começar essa série, eu trouxe o assunto da estrutura psicótica fora da crise. Estou usando como referência esse livro do Caligares, Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses. Esse livro entrou para mim, na minha história, há uns 12 anos atrás, por aí, 13, quando eu comecei a atender na clínica. Foi um pouco antes, não, então tem mais, tem uns 14, 15 anos. Comecei a atender na clínica, eu fazia a supervisão com uma pessoa, com a Beatriz, e assim vai. Levei um caso, e esse caso, eu falei assim, olha, me parece, eu estava trazendo aqui, é uma estrutura psicótica. E aí eu fiquei preocupado, falei assim, mas uma estrutura psicótica? Porque eu pensava o quê? Se é uma estrutura psicótica, deveria ser uma pessoa ali delirando, alucinando, ouvindo vozes, coisas do tipo. E foi graças a ela, principalmente, que eu falei assim, não, a psicose não necessariamente vai aparecer dessa maneira, nesses fenômenos positivos aí que classicamente aparecem na psicologia, na psiquiatria. E ela me recomendou um material de leitura, que ela me passou na época, e tempos depois ela me indicou esse livro aqui. E esse livro é muito legal, o Caligares, porque ele traz o que é a estrutura psicótica fora da crise, e logo no começo ele explica, ele traz um panorama para entender por que disso, e mais do que isso, ele traz o porquê disso e traz um pequeno caso clínico, um trecho. Então eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, essa introdução, essa perspectiva para vocês estudarem, certo? Para sair das trevas da ignorância dos atendimentos, e vou trazer também um trechinho do atendimento. Então olha que ele fala, ele diz o seguinte, né, ó, que ele fala assim, qual que seria a melhor maneira de começar um livro com esse tema? Ele fala, diz o seguinte, ó, o que é uma estruturação psicótica fora de uma crise psicótica? Fora daqueles fenômenos da alucinação, delírio, e como é que a gente poderia pensar de uma outra maneira que vai se apresentar na clínica sem ser por esses fenômenos? E para entender isso, a primeira ideia central aqui, fundamental, é o seguinte, para pensar a diferença de diagnóstico em psiquiatria e diagnóstico em psicanálise. Então, olha o que ele fala aqui. A clínica psiquiátrica é uma clínica em que, se não há fenômenos psicóticos, se não aparecem fenômenos elementares da psicose, não há psicose. Ou seja, se não tem delírio, não tem alucinação, numa perspectiva da clínica psiquiátrica, não temos psicose. E diz embaixo, no entanto, a clínica psicanalítica não é uma clínica descritiva, ou seja, a descrição de sintomas, de características, nem fenomenológica, os fenômenos como alucinação e delírio, mas é uma clínica estrutural na medida em que o diagnóstico se estabelece na transferência. Então, primeira ideia, pensar a psicose não necessariamente já desencadeada. Para conseguir enxergar a psicose não desencadeada, vamos pensar os modelos de diagnóstico. O psiquiátrico, ele só vai classificar, só vai diagnosticar como psicose se tiver ali os elementos, os fenômenos da psicose, alucinação, delírio. A psicanálise, por outro lado, por um outro caminho, ela não faz o diagnóstico por essa via. É uma hipótese diagnóstica que não leva em consideração, ou não é o determinante, o ponto final ali, o fundamental, a questão do descritivo e a questão dos fenômenos. E põe diagnóstico em psicanálise é na via da transferência. O que não quer dizer que o diagnóstico seja um diagnóstico sobre a transferência. É um fenômeno a mais, não é uma coisa a mais que vai acontecer. O que acontece é, na transferência, o discurso do paciente se organiza a partir do lugar, né, a partir do lugar no qual o paciente ou analisante coloca o terapeuta, o analista.
Então isso aqui é muito importante e até aquela coisa assim para se criticar, que eu já falei em outros vídeos, é muito difícil eu olhando de fora falar de uma pessoa assim, não numa relação comigo dentro da clínica, dizer qual a estrutura dela. Porque na psicanálise, o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica se dá na relação, ali, analista-analisante, nas entrevistas iniciais já está passando, já está se avaliando, isso está sendo avaliado, e tem a ver o lugar que o analista é colocado pelo analisante. Então, é isso que vai possibilitar fazer o diagnóstico estrutural em psicanálise. Então, por exemplo, né, a questão neurótica, sempre a questão é o outro, põe um analista no lugar de mestre. No caso da histeria, põe no lugar de mestre para furar o saber do mestre. Então, assim, põe um analista no lugar de mestre, aquele que sabe, mas na verdade para apontar que ele não sabe coisa nenhuma, que é um impostor, que é só mais um, que não sabe fazer, etc. O neurótico obsessivo põe o analista no lugar de mestre para se submeter, para se escravizar a esse analista, a essa relação com o outro, e que no fim das contas ele entrega tudo para o analista, entrega tudo para o outro, mas tudo aquilo que não tem importância nenhuma. Então, só pensar algumas coisas. Assim como para a perversão, o que importa, né, a questão é o gozo, enquanto na neurose a questão é o outro, na perversão é o gozo, na psicose a questão do corpo. Mas além disso, então, pensando nessa estruturação que acontece no atendimento, na montagem transferencial, é justamente nessa montagem que eu vou localizar a forma como o lugar que o paciente coloca, coloca o analista, para definir então, para conseguir criar ali uma hipótese diagnóstica. Mas olha que bacana aqui, ó. Era necessária esta premissa para explicar o fato de que possa falar de estruturação psicótica fora de qualquer crise e até fora de qualquer tipo de manifestação tradicionalmente como psicótica, delírio, alucinações auditivas, sinestésicas, visuais, enfim. Então, só quando eu penso num psicodiagnóstico, numa hipótese diagnóstica, que acontece na transferência, que eu posso pensar na possibilidade de delinear o que é uma psicose, um paciente psicótico, sem que apresente ali os fenômenos clássicos. Tá bom. Em outras palavras, a clínica psicanalítica, por ser estrutural, quer dizer, por ser fundada na transferência, com a hipótese de que o laço transferencial desdobra a estrutura mesma do paciente, permite um diagnóstico de psicose, mesmo na ausência de fenômenos classicamente psicóticos. Mais precisamente, a clínica psicanalítica pode falar de estrutura psicótica na ausência de qualquer crise psicótica e das suas manifestações. Então, posto isso, eu posso pensar então na psicose, não necessariamente daquela forma caricatural, e pensar na questão do lugar que o analista é colocado e a partir daí desenvolver essa hipótese. Só que aí, talvez não fique tão claro como isso pode aparecer na prática, e ele traz aqui um exemplo clínico muito legal. Tá? E eu vou comentar com vocês esse exemplo, é um caso clínico, tem 2 páginas aqui, eu vou fazer uma leitura rápida aqui deles para mostrar para vocês, ilustrando o que poderia ser uma psicose sem ali estar desencadeada, mas o que caracterizaria a psicose sem ser dessa maneira caricatural. Veja só, é um caso de um paciente cuja análise durou mais ou menos 1 ano. Foi certamente a primeira vez em que cheguei. E tenho que dizer, cheguei com ajuda ao diagnóstico de psicose na ausência de qualquer manifestação fenomênica de psicose. Então o Caligari está contando que foi o primeiro caso de psicose que ele atendeu que não era a forma clássica que ele encontrava ou que era descrito, mas que apareceu por uma outra via e que ele ficou com uma dúvida sobre o diagnóstico, porque não tinha lá os fenômenos clássicos, não tinha desencadeado, e é a partir daqui que ele começa a pensar uma outra possibilidade para a clínica. Tratava-se de um paciente norte-americano. Acontece que uma das minhas línguas é o inglês, e em Paris há relativamente poucos psicanalistas que podem trabalhar com pacientes ingleses ou norte-americanos. Este paciente chegou ao meu consultório mais ou menos trazido. Importante essa ideia. Ele chega, talvez pensando por mandato aqui, foi trazido não por uma vontade própria. Eu quero, eu quis vir aqui, eu que procurei atendimento.
Pode acontecer de vir porque mandaram ou porque dizem que é bom e vim aqui, né? Não é uma coisa que realmente eu quero. Mas diz assim, ó, não trazido fisicamente por alguém, trazido no sentido de que a mulher dele, que frequentava os meios analíticos, falara para ele que talvez ele devesse fazer uma análise. Então ele me ligou, chegou e ficou trabalhando comigo mais ou menos um ano. Então ficou trabalhando ali, ele põe até entre aspas, porque sei lá o que ele quer dizer com esse trabalho aqui. Então sobre o paciente, sobre o analisante. Era um jovem de uns 30 e poucos anos, bonito, vagamente parecido com James Dean, e talvez não só fisicamente. A sua história era bastante extraordinária. Foi militar combatente no Vietnã, deixou o exército americano no fim do seu período, não foi desertor, nada disso. Decidiu voltar aos Estados Unidos do jeito mais interessante possível. Apesar do fato de que interessante não seja uma palavra que fazia parte do seu vocabulário, vale a pena notar. Então, essa escolha interessante de retorno pós-guerra, que o Caligares escreve como interessante, é uma qualificação que o Caligares faz. Interessante, quem diz é ele, mas o paciente não disse isso, o analisante não disse isso. Ele voltava, mas não tinha chegado aos Estados Unidos porque voltara através da Birmânia, Índia. Ficou na Índia por muito tempo, tinha se relacionado com drogas nessa época e chegou finalmente à Europa. Na Europa, ele encontrou uma mulher com a qual se casou. A mulher era herdeira de uma empresa importante em Paris, permaneceu com ela na França, ocupando o posto de direção na administração dessa empresa. Aí veja só, o problema que levou sua mulher a enviá-lo era o seguinte: ele era casado com ela, sem filhos, e, por outro lado, acabou sendo também o amante da sua sogra. O que aparentemente trazia problemas à mulher, talvez à sogra, não sei, né, não sabe, mas não colocava nenhum problema para ele. Então, olha que interessante isso. Ele se casa com a mulher e tem um caso com a mãe dessa mulher, tem problemas com a esposa, ela tem problemas com isso, a sogra talvez tivesse problema, mas para ele não tinha efeito nenhum. Ele não se questionava sobre isso, não era problema nenhum. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo em supervisão, quando eu vou dar supervisão, a pessoa traz um caso novo, eu pergunto, qual é a questão desse sujeito? Por que ele está em terapia? Por que ele está em análise? Por que ele procurou uma análise? Porque uma das coisas é para saber se tem questão. Às vezes não tem questão dividir em nada. Não tem nenhum tipo de questão que a pessoa se interrogue. Se não se interrogar, ó, o olfato aqui falando, será então que é uma psicose? Eu não sei se é uma psicose necessariamente. Mas o Lacan tem uma frase no Seminário 1 que eu gosto muito, resume bem, que fala assim: a neurose é uma pergunta. Então, se a neurose é uma pergunta, o sujeito está na análise com uma pergunta, tentando responder essa pergunta. No caso aqui, o jeito que ele chega trazido, sem uma pergunta, você falam que é bom vir, vem pra cá, né? Tô aqui, beleza. Fica ali um ano trabalhando na análise, 2 vezes por semana. Aí conta que casou, estava no lugar, no Vietnã, vou para os Estados Unidos, mas espera aí, deixa eu passar pela Índia primeiro, fiquei por aqui mesmo, vou para a França, fiquei por aqui, me casei, casado, minha sogra, fico com a sogra, assim, meio que vai fazendo as coisas sem laço com nada, vai enxergando aí. Aí diz assim, né, o que era difícil é que eu não tinha a menor ideia do porquê ele vinha. Pois é, se você atende pessoas e não tem a menor ideia do porquê elas vêm, pode ser que você esteja fazendo um trabalho ruim, né? Pode ser que você esteja fazendo um trabalho, esteja comendo bola enquanto analista ou psicólogo, sei lá eu. Mas pode ser que você esteja fazendo um trabalho bom ali, mas trata-se de uma estrutura não neurótica, porque não tem questão. Uma dica, tá? Não é uma regra, mas é uma dica para ficar atento. Se não tem questão, ou você está errando ali nas entrevistas, passagem para análise, ou não é uma neurose. Pense nisso. Vinha regularmente, falava que normalmente um paciente em análise bem educado pode falar, falava da sua infância, da sua história, das coisas sobre as quais normalmente um paciente fala. E aí o fim da história foi assim, um dia ele soube, porque ficou um tempo sem notícias dele, o paciente desapareceu, o que houve? Ele estava num bar qualquer, e não sei como, alguns bandidos que aparentemente estavam preparando o assalto,
acharam que tinha a cara do negócio e propuseram que ele participasse do assalto. Escuta, vamos fazer um assalto? Tá bom, vamos lá. E vai, ele vai. O assalto foi mal sucedido, o assaltante morreu, ele foi preso. Nessa ocasião, a mulher dele me ligou e tudo isso acabou com uma expressão jurídica, pois escrevi um certo número de considerações sobre ele por razões judiciais. Então, tudo isso não saiu muito mal para ele. Um divórcio, um tempo na prisão, relativamente breve, antes da expulsão. Então, o que temos foi isso. Agora, o que chama atenção, né? Mais detalhes. O que era extraordinário nessa pessoa, e por isso resulta difícil falar dele, é que ele era, guarda essa ideia, disponível a qualquer coisa. Veja isso, é que ele era disponível a qualquer coisa. Não no sentido da docilidade, né? Não é que ele faz tudo porque ele é doce, mas no sentido de que teria sido fácil manipulá-lo. Mas no sentido de que qualquer estrada e qualquer direção eram para ele direções possíveis. Ou seja, toda direção é direção possível. Todas as opções são opções possíveis. Ou seja, não tem direções interditadas, não tem questionamento sobre direções, não tem relações interditadas, não tem questionamento não tem interdição sobre relações. Essa é a ideia. E fala aqui, ó, isso traduz o que aconteceu no final de sua história e também o que aconteceu no início da sua história francesa, por exemplo. Aí vem o ponto, ó, que é o ponto que eu queria chegar aqui. Esse é o ponto que eu queria chegar? É o ponto que eu queria chegar, porque não é o ponto que eu queria chegar, não. Tem mais ponto, peraí, olha só que legal. Aí fala assim, ó, tudo isso ele fazia perfeitamente. Mas fazia perfeitamente, eu diria, sem mesmo, guarda essa ideia aqui, ó, sem nem mesmo medir a diferença de valor e de significação que havia entre essas coisas. Certo? Não tem diferença, valor e significação. Tudo é uma estrada, tudo é uma via. Não tem valores diferentes, não tem valências diferentes. Tudo pode. Não é uma coisa mais ou menos, não tem uma reflexão, não tem uma implicação, não tem uma divisão, não tem uma pergunta. Aí, mais uma vez, se você atende pessoas que não têm perguntas, talvez seja uma não neurose aí na história, ou talvez tenha problemas nas intervenções no manejo. Tá. E veja, ele conta aqui, né, aceitou o assalto porque pediram. A verdade é que ele aceitou por que não? E foi. Né? E aí tem uma última parte aqui que eu quero trazer para vocês. Que ele fala assim, ó, no começo do tratamento desse paciente, ele até questionou, será que é uma perversão? Ele fala assim, ó, a questão diagnóstica na minha cabeça era diferencial entre perversão e alguma coisa que talvez fosse psicose. Por quê? Não tem pergunta. Como não tem pergunta, pode ser aquela coisa exibicionista, às vezes de uma perversão, e pode ser uma coisa sem nenhum tipo de significação e valências da psicose. Mas ele fala uma coisa que eu não sei onde eu grifei aqui, mas é a parte mais importante. Aqui, ó. Só para poder concluir o raciocínio aqui, aí vocês estudem mais por conta. Só vim trazer uma sugestão. Olha que legal. Página 17. Ó, a Tatiana estava com essa dúvida, resolvemos uma dúvida. Ele fala assim na página 17. Se tomei esse exemplo, que foi para mim, sob todos os aspectos, instrutivo, foi para começar a pensar no que seria um sujeito cujo horizonte de significação não estaria organizado ao redor de uma unidade de medida possível. Ou seja, pense assim, ó, essa unidade de medida possível é o ponto de amarração, é o tal do nome do pai. Imagine assim, quando você ia naquelas churrascarias ou vai, aquele monte de balão assim para vender para a criançada que fica voando, todos eles estão amarrados num mesmo ponto, estão presos no mesmo isopor ali. Então tudo ali está preso num ponto ali que dá significação para todas aquelas coisas, uma valoração. Agora imagine se eu solto isso. Cada balão vai voar para um lado completamente diferente. Não tem alguma coisa que os una. Então isso que não une, isso que não amarra, o nome do pai não fazendo essa função de amarração, esse ponto de amarração, chega nisso, um sujeito que estaria no mundo, no qual existe significação, mas, no final das contas, todas as significações são significações em si mesmas.
não se medem a uma significação que distribui as significações do mundo. Entende a ideia? Olha que ideia interessantíssima aqui. Por quê? Qual que é a ideia da castração, fim do complexo de Édipo, o nome do pai? É que você tem ali uma significação ali a partir do nome do pai, e que toda a sentença que entra está sempre em relação com outras sentenças. Não existe uma sentença que não tenha relação com outras sentenças. Toda uma coisa está, de alguma forma, tendo relações de causa e efeito com outras. Por isso que o Freud fala, inclusive, da sobredeterminação dos conteúdos. No caso aqui, cada significação é uma significação sozinha, isolada, não conversa. Não tem aquela coisa que vai amarrar as significações produzindo um grande sentido, uma escala de valores. Então, por isso daqui que ele chegou nessa leitura de que seria um caso de psicose não desencadeada. Então, só mais uma vez, um sujeito que estaria num mundo no qual existe significação, mas no final das contas, todas as significações são significações em si mesmas, não se medem a uma significação que distribui as significações do mundo. Eu já vou ler o comentário de vocês, ver se tem alguma pergunta aqui bacana, e eu respondo. Só 2 recados importantes. Dia 14 de setembro, um sábado, na Avenida Paulista, São Paulo, 14 de setembro, das 9 da manhã. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Das 9 da manhã às 16 horas, na Paulista, ao vivo, presencial, o dia inteiro lá comigo. Não é o Profissão Psi, é outra coisa. Eu não vou falar de negócios, não vou falar de marketing, de nada. Eu vou falar do como você vai atender, como você vai trabalhar. Então, desde o que você tem que ter como teoria básica, para ter ali a mente do Psi, para poder pensar, para fazer as escutas, intervenções. Então, eu vou apresentar teorias, modelos mínimos que você tem que ter, a articulação deles. Vou trazer caso clínico, mostrando ali na prática como fazer, como trabalhar, como fazer a leitura. Vou colocar na prática ali. E aí depois vou pegar casos atendidos por quem estiver lá, os participantes, para fazer supervisão ali em tempo real, usando o conteúdo do curso ali na hora, tá? Outro recado, que também saiu meu curso, Filosofia na Clínica Psi, que é um curso aí que eu vou passar por vários filósofos e fazendo articulação desses filósofos com a psicanálise. Dá uma olhada, porque eu divulguei, eu fiz uma aula gratuita. É um mini curso essa aula, que tem 3 horas e 40 de aula. Então é uma aula que eu passo assim, desde o que é as relações possíveis da filosofia com a psicanálise. Depois eu faço um panorama, desde lá do Tales de Mileto, os pré-socráticos, Sócrates, enfim, vou passando por vários dos filósofos, fazendo contrapontos com a psicanálise. Tem uma parte final ali dessa aulona mini-curso, em que eu articulo Freud com Kant, Hegel com Lacan, Heidegger com Winnicott, aí eu concluo e mostro a proposta, tá bom? Então, se tiver interesse, é só vocês clicarem ali, tem o linkzinho, você pode assistir essa aula gratuita, tá bom? Tchau pra vocês, gente, boa noite.